Hoje a gente vai falar sobre as possíveis carreiras no setor espacial. E se você acha que eu vou falar aqui sobre astronauta, botânico e cientista, você está muito enganado. Quando a gente fala em trabalhar no setor espacial, talvez o que venha à sua cabeça é a imagem do Matt Damon trabalhando lá em Marte, né, perdido em Marte, naquele filme famoso, em que ele era um botânico, então ele usava o conhecimento dele para plantar batatas e se manter lá enquanto ele ficou perdido em Marte. E ele era tudo isso, ele era um astronauta, ele era um botânico e ele era um cientista, né? E de fato essas profissões elas estão em alta e elas são necessárias no setor espacial. Até se você olhar essa chamada última da NASA para chamar os novos astronautas, né? Você vê que o que eles estão buscando é de fato um profissional que tem um bacharelado em engenharias, em física, né, em áreas correlatas, em biologia, né, em ciências naturais e que tenha experiência, obviamente, em piloto de jato e que também tem uma pós-graduação, né, mestrado e doutorado conta ponto. Enfim, mas isso é uma das possibilidades que a gente tem para atuar no setor espacial. Eu sei que vocês também sabem que a gente, se quiser estudar os fenômenos do espaço, né, lembrando que espaço é tudo aquilo que acontece acima da alta atmosfera da Terra, incluindo a alta atmosfera da Terra, né? Então, acima de 100 quilômetros ali, a gente já considera espaço. Então, a ionosfera está incluído nisso, magnetosfera da Terra, todo o espaço em torno da Terra, que a gente chama de geoespaço, todo o espaço em torno do Sol, que a gente chama de heliosfera, e tudo além disso, até tudo que a gente consegue observar e não observar no universo, a gente também estuda dentro da área espacial. Então é óbvio, você pode de fato se tornar um cientista, né? Seguir na carreira acadêmica e estudar esses fenômenos espaciais. Porém, é um erro a gente pensar que o setor espacial apenas inclui profissionais que têm interesse em estudar os fenômenos ou construir robôs e instrumentos para estudar esses fenômenos, ou talvez ir até o espaço, né, até a estação espacial ou até a Lua, sei lá, e de fato explorar esse espaço em torno da gente. Essas são carreiras possíveis, né? Cientistas, astronautas, são carreiras possíveis, mas não são as únicas. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que o setor espacial não é só isso, né? O setor espacial envolve, talvez de forma até mais poderosa, né? Tem muito mais dinheiro envolvido quando a gente pensa no espaço, quando a gente olha de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje em dia toda a nossa sociedade está dependente de tecnologia que depende de satélite. Então, tudo o que acontece com você, suas internet, seu sinal de celular, tudo isso vem de satélite, não é verdade? GPS. Então, quando você tem uma sociedade dependente desses sistemas que estão em órbita, você começa a entender que você precisa de outro tipo de profissional que, por exemplo, utilize esse banco de dados que vem do espaço, você precisa de outros tipos de engenheiros e técnicos que deem suporte a essa tecnologia. Por exemplo, com imagens de satélite, olhando para o planeta Terra, a gente consegue fazer um monitoramento muito mais preciso dos recursos naturais que existem, por exemplo. Então, até monitoramento ambiental a gente consegue fazer, né? E hoje em dia, essas imagens estão com tanta alta resolução que você consegue ter uma precisão tão grande na imagem que você consegue distinguir, por exemplo, uma superfície que é coberta por uma piscina, de uma superfície que é coberta por um gramado, qual é a cor desse gramado. Pela cor da imagem, você consegue saber se aquele gramado está demandando mais água, menos água. Você consegue dar informação para aquelas seguradoras de casa, por exemplo. Então, todos esses setores aí, até de seguradoras, né, de imposto, essas coisas que rodam dinheiro grande aí por baixo, né? Todos eles estão super interessados também no setor espacial, porque eles precisam de profissionais que consigam trabalhar com essas imagens, precisam de profissionais que consigam fazer inteligência artificial, programação, modelagem, tudo isso, né? Treinamento de rede neural, todas essas paradas de tecnologia da informação, né? Banco de dados, Big Data, tudo isso é muito quente hoje em dia. Então, se você é um profissional dessas áreas de tecnologia, da informação, você está num ambiente muito propício para migrar para a área espacial. Você sabendo que a gente vai ter uma colonização da Lua, de Marte, etc., você já imagina que vai precisar que existam, por exemplo, profissionais da medicina nesses lugares, né? A gente também se pensa em fazer uma civilização que se mantenha sustentável, então que a gente tem ali crianças nascendo e tal, a gente vai precisar de educadores também. Até hoje, já hoje a gente tem os astronautas que vão, eles precisam fazer um papel de educador
muito grande, né? Não sei se vocês sabem que a estação espacial ela tem vários programas de educação, eles leem livro para crianças, eles fazem experimentos de escola, né? E tudo isso porque eles querem usar o espaço enquanto inspiração das novas gerações, né? Porque o espaço realmente é uma coisa que atrai muita curiosidade da humanidade em geral, né? Mas das crianças especialmente. E é por isso que eu tô com essa camiseta aqui da AGU, né? Da American Geophysical Union, falando Inspire the Future, porque a ciência tem um papel fundamental na inspiração das novas gerações. E foi por isso, na verdade, que eu fui participar em 2018 de uma reunião das Nações Unidas lá na sede de Viena, que foi a Unispace Plus 50. Quando eu cheguei lá, né, fiquei super feliz de conhecer astronautas, né, então conheci o Scott Kelly da NASA, conheci que é aquele cara que ficou mais tempo na estação espacial, né, e que tem um irmão gêmeo, né, eles fazem esses estudos aí das diferenças fisiológicas, né, da microgravidade e tal. Conheci um astronauta da ISA, que foi um italiano, Paolo Nespoli, e conheci outros cientistas, né, pessoal que trabalha com Marte muito, pessoal da exploração espacial, conheci burocratas da NASA e tal. Porém, eu ouvi discussões lá que me surpreenderam bastante, porque elas de fato eram coisas que eu não esperava que acontecessem. Por exemplo, existe todo um setor agora crescendo da geologia espacial, e que não é simplesmente ir lá no asteroide e coletar um pedaço de rocha ou da Lua, sei lá, e estudar. Não, significa ir lá e tentar buscar um recurso natural, então é como se fossem mineiros espaciais, né? Então existe toda uma discussão já sobre essa questão de quem tem direito de fazer, como que a gente vai regulamentar e blá blá blá. Então essa é uma coisa, por exemplo, que eu achei bastante interessante. Pois então vamos para a lista ABC aqui de outras profissões não tradicionais na área espacial. Com ao invés de pensar em astronauta, astrônomo, né, que são as coisas mais tradicionais, você pode pensar em ser, por exemplo, um arquiteto espacial que está desenhando esses ambientes nos quais a gente vai viver na Lua ou em Marte. Outra profissão com A pode ser advogado, porque existe toda uma parte agora importantíssima que é o direito espacial. Então, por quê? Porque você tem aí todos esses equipamentos, esses pequenos satélites, esses instrumentos espaciais que foram lançados aí à torta e à direita por diferentes nações, sem muita regulamentação, né? Porque esse tipo de coisa é novo, esse tipo de demanda está acontecendo agora, né? E existe um setor privado que está entrando aí para lançar, vocês sabem, SpaceX e tal. Então tem toda uma discussão dentro da área científica sobre isso, que é a questão de você poluir o céu noturno, que é a questão de você impedir observações astronômicas em rádio ou em invisível, ou sei lá. Porém, existe toda uma questão legal envolvida também, que é a questão de quem pode lançar, quem não pode lançar, quem é responsável por esse lixo espacial que vai virar daqui a um tempo, né? Essa parte toda dessas regras e acordos entre os países envolve muito direito internacional, diplomacia até às vezes, e isso é uma área crescente. Então, eu mesma já conheci alguns profissionais da área do direito espacial, e essa área eu acho fascinante, e eu se fosse advogada e se fosse na área do direito, eu teria interesse em ir, com certeza, porque é muito interessante e está crescendo agora. Com A também a gente tem administradores, porque a gente precisa administrar grandes projetos hoje em dia, né, que tem várias diferentes funções, tem muita gente envolvida, né, quando é uma missão grande, por exemplo. Mas também tem administradores das empresas espaciais que estão nascendo. Todas essas áreas que vêm do back office, né, o pessoal que trabalha ali no escritório mesmo para fazer toda essa parte da burocracia de projeto, submissão e blá blá blá, tudo isso também entra na área espacial. Então, se você é uma dessas pessoas que trabalha numa dessas áreas aí, profissionais, e gosta do espaço, talvez seja a hora de você pensar em como migrar para trabalhar numa empresa que tenha um conteúdo espacial e que tenha uma missão espacial envolvida. E para fechar a letra A, eu gostaria de citar os artistas, porque por incrível que pareça, existem artistas espaciais. Então, óbvio que se a gente pensa em mandar a civilização humana para fora do planeta, a arte vai ter que ir junto com a gente. Eu conheci, por exemplo, uma artista que ela faz algumas composições musicais que tocam na estação espacial, por exemplo. Com B, a gente não ficaria restrito à botânica, né? A gente pode entrar em qualquer área da biologia, da biomedicina, da biotecnologia,
porque se a gente quer viver no espaço, a gente vai ter que entender como todos esses organismos funcionam, como a parte do DNA funciona, como que acontece essas interações celulares na microgravidade. Então, tudo isso é do conhecimento desses profissionais dessas áreas, né? De biotech, biomedicina, bioquímica. Então, todos esses profissionais, eles estão super em alta na área espacial também. Além disso, vale ressaltar a questão de quem trabalha com banco de dados, Big Data, né? Todos esses profissionais que trabalham com essa parte de gestão de bancos de dados gigantes e análise desses bancos de dados, que são muito grandes, eles são fundamentais hoje em dia na área espacial por conta dessa quantidade imensa de dados de altíssima resolução que a gente recebe a cada momento. Com a letra C, eu posso falar cozinheiros aqui, porque de fato, se a gente pensa numa exploração espacial de longo prazo, a gente vai precisar que pessoas preparem alimentos para essa nova comunidade que vai estar morando fora do planeta Terra. Então eu posso dizer cozinheiro sim, porque essa já foi uma discussão que até aconteceu dentro de uma dessas reuniões que eu participei. Mas, obviamente, né, qualquer profissional que está na área de engenharia de alimentos ou que está na área de nutricional, né, do estudo lá de como fazer uma cápsula, um desses sorvetes de astronauta que a gente compra aí nas lojinhas da NASA, né, todos esses alimentos que a gente consegue mandar para o espaço, e hoje em dia a gente já tem maior conhecimento sobre isso, claro que todos esses profissionais são fundamentais hoje em dia na área de exploração espacial, mas os cozinheiros também são. Além disso, com C, a gente pode falar dos contadores também, porque dentro dos grandes projetos a gente precisa de alguém que faça lá o bookkeeping, né? O cara que vai tratar dos budgets, das planilhas, né? Então, esse profissional também que faz a parte toda de gestão de dinheiro dentro de um projeto grande, ele é fundamental também, porque a gente precisa prestar conta de cada centavo que a gente investe, mesmo que a gente esteja numa empresa privada, né? Porque os investimentos, eles não são assim, ó, toma aqui um dinheiro e faz aí o que você quiser, né? Então, tudo isso também é fundamental porque entra muito dinheiro em todas essas áreas que a gente está falando aqui. E para fechar o vídeo e para fechar a letra C, eu queria ressaltar aqui a importância dos comunicadores. Por quê? Porque nada disso vai ter valor se a gente não conseguir comunicar a importância do que é feito, ou porque a gente consiga comunicar a descoberta que foi feita, ou consiga fazer uma transmissão da informação de forma digna, de forma imparcial, de forma honesta, né? Então, todas essas partes que hoje a gente sente bastante dificuldade na área de comunicação científica, né? Porque a gente não tem treinamento em como fazer a comunicação de fato da informação dentro da área científica, a gente na área espacial também precisa desses profissionais de forma efetiva dentro ali do setor espacial, porque a gente precisa que eles façam a ponte entre o setor espacial e a sociedade em geral, porque vem muito dinheiro da sociedade em geral para esse setor e as pessoas precisam parar de se perguntar: ah, tá bom, descobriram isso aí, mas e agora? Por que esse dinheiro não foi aplicado aqui na sociedade? Então, para que a gente entenda o valor desse setor espacial, para que continuem investimentos vindo para essa área, né, principalmente, e para que as pessoas consigam aproveitar e ter realmente o benefício, a gente precisa que o espaço seja um espaço para todos, né? Por isso existe a hashtag aí Space for All, porque a gente precisa que todo mundo se sinta incluído dentro desse setor espacial. Afinal de contas, o espaço é de todos nós. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém aí, para repensar a carreira e os caminhos, porque a gente precisa de profissionais de diferentes formações na área espacial, porque o espaço é de todos.